hoje estamos retomando aí a sequência de estudos sobre o tema Uma Família para a Glória de Deus, os estudos aí relacionados à vida da família. Nós estamos ainda na aula 2, já alguma parte aí, eu não lembro, Gabriel, que parte que é? Parte 7? Parte 7, tratando das normativas de Deus para a família. Então nós já tratamos a aula 1, que falamos que a família foi planejada, a aula 2, que é essa mais longa, sobre as normas, e depois nós vamos destrinchando nas outras sequências. Provavelmente se a gente terminar hoje, semana que vem a gente começa a tratar da aula 3, aí a família, com os objetivos da família, tá bom? Então, nós já caminhamos aí sobre o entendimento das normas, das ordens de Deus para um contexto geral de família, seja conjugal ou seja familiar. Vimos que essas ordens parte do pressuposto da formação de uma família dentro do padrão que Deus estabeleceu, né? Muito diferente daquilo que a gente tem visto, em especial nos nossos dias, mas as nossas aulas são voltadas, portanto, para dentro daquele padrão de família apresentado pelas Escrituras. E tendo aí um foco, obviamente, no contexto conjugal. Nós já estudamos, né, dentro das normas, das ordens de Deus para a família, nós já falamos sobre a necessidade da dependência de Deus, nós falamos sobre a cumplicidade, né, entre os membros dessa família, falamos sobre a responsabilidade de cada um, já falamos também sobre a perspectiva ou a visão da indissolubilidade do casamento, em dias que divórcio tem batido recorde a cada ano, né? Infelizmente. Falamos também sobre a necessidade de prioridade, de reciprocidade, de privacidade, e aí vimos, né, que essa privacidade, talvez o termo seja mais feliz, mas na aula a gente tenta deixar ele mais claro em que sentido. A santidade nós tratamos na semana retrasada. E hoje nós vamos para as duas últimas normativas que separei aqui. Para tanto, nós vamos fazer mais uma oração para iniciar a nossa aula propriamente. Oremos. Pai querido, nós bendizemos o teu santo nome mais uma vez nessa manhã e diante dessas normas, dessas ordens que a tua palavra revela a nós no funcionamento, ó Deus, da família e da vida conjugal, nós pedimos que o Senhor nos abençoe para que tais preceitos, ó Deus, e ordens dadas pelo Senhor sejam não apenas conhecidas, mas praticadas, aplicadas no nosso dia a dia. Nos ajude quanto a isso. É o que nós clamamos no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém. Dentro ainda dessas normas para a família, irmãos, Deus instituiu uma série de objetivos e a norma que nós vamos trabalhar hoje é sobre a questão da fidelidade. Nós já vimos que o casamento ele foi criado para uma perspectiva indissolúvel e quando nós tratamos a respeito da indissolubilidade do casamento, nós vemos que o padrão ou o desejo de Deus é que o casamento seja para a vida toda e que somente a morte de fato nos separe, né? Mas aquilo que Deus juntou não separe o homem. De mãos dadas a essa norma da indissolubilidade, nós temos aqui o padrão da fidelidade. Afinal de contas, segundo a permissão que Deus deu na lei de Moisés para o divórcio, quando Jesus vai tratar disso lá em Mateus capítulo 19, nos é dito que apenas quando há relação sexual ilícita, ou seja, um adultério, é que foi dada a permissão para o divórcio. Logo, a fidelidade é exaltada nas Escrituras como uma postura que se espera dos cônjuges, né? Então, para tratarmos um pouquinho desse assunto, lembrando aí alguns versos, né? O primeiro lá de Hebreus, capítulo 13, daqueles preceitos diversos para que você possa perseverar na fé. Nós já estudamos a carta aos Hebreus toda, e aí na parte final, no capítulo 13, quando ele traz os deveres gerais, ou os deveres sociais, ele apresenta que são práticas que se espera de todo crente, de todo sacerdote em Cristo Jesus, de todo aquele que anda na fé, como dos modos para preservar
a nossa fé até o fim, né? Porque se eu desprezar esses deveres sociais, muito provavelmente eu vou ter dificuldade em manter uma fé saudável e uma perseverança firme na presença do Senhor. E é por isso que aqui ele inclui a ideia da fidelidade dentro do casamento como um instrumento, inclusive para preservar a nossa própria fé. E a lógica é simples. Se eu não ajo em fidelidade dentro do meu casamento, vamos lá, eu adulterei, tá? Mesmo que eu me arrependa, aquela coisa toda, vai ficar um ranço pro resto da vida. E mesmo que não ficar o ranço pro resto da vida, vai ficar um fantasma me perseguindo pro resto da vida. E mesmo que eu ainda tolere esse fantasma perseguindo a minha mente pelo resto da vida, se houver o divórcio, a separação, que a parte vítima falou, olha, não dá mais, né? Que é permitido, aceitável e permitido pelas Escrituras, aí eu vou me ver sozinho, eu sou a parte vítima, eu adulterei, biblicamente falando, então, eu deveria me fazer eunuco por causa do reino, né? Ou seja, não vou ter mais nenhum tipo de relacionamento, não vou me casar de novo, porque eu pisei na bola, primeira vez, então é como se eu tivesse morrido, por isso que a parte vítima pode procurar um outro parceiro. Então, só que aí eu olho para mim e falo assim, nossa, um menino tão bonito como eu, né? Cheio de vida, coisa maravilhosa, oitava maravilha do mundo. Como vou ficar sozinho agora? Não posso mais. E aí, então, eu vou procurar alguém que me aceite. Não é assim? E aí esse alguém que me aceita fala assim, mas você já é divorciado? Eu falei, mas fazer o quê, né? E aí a tendência é eu entrar em novos relacionamentos. Dependendo do estrago que o pecado fez em mim, eu vou entrar em novos relacionamentos, mas não vou querer assumir de novo o compromisso do matrimônio. E aí então eu vou tendo casos. Não é verdade? Vou tendo casos. Ainda mais, né, com o avanço da medicina aí, mesmo que eu vou ficando velho aí, eu sempre tenho um remedinho para me ajudar, então eu vou tendo casos. Ou seja, o fato do meu divórcio, de eu não ser fiel ao padrão bíblico, me lançou num cenário que vai facilitar a prática da pecaminosidade, da imoralidade, da impureza, do mau testemunho e de uma série de coisas. Se eu falando, mas eu não posso, eu vou aguentar, não vou entrar em relacionamento nenhum, tal. Só que geralmente a pessoa ela é lançada para os pecados privados, né? Aqueles pecados não públicos. Então ele vai para pornografia, né? Ele vai para masturbação, aí ele vai para as práticas de pecado que ninguém vê, ninguém está sabendo, está tudo então, mas que não deixa de ser pecado. Então, a falta da fidelidade no casamento e a quebra que no casamento que é permitido por conta da fidelidade, na verdade me deixa à mercê de uma série de possibilidades pecaminosas que vão cada vez me afastar mais de Deus, e a perseverança, que é o assunto geral aqui de Hebreus, a perseverança na fé, vai ficar um negócio complicado, né? Porque aí eu vou eu que conheço um pouco das Escrituras, eu falo, pô, não tem mais jeito. Eu estou envergonhando o nome do Senhor. Eu fui um iluminado. Eu simplesmente desfrutei das coisas boas, do convívio, da fraternidade, mas, como diz Hebreus, não tem agora como voltar. E a pessoa, às vezes, até aplica sobre si uma autodisciplina, e aí ela abandona a fé mesmo. E aí, já chutei o pau da barraca, enfiei o pé na jaca,
aí eu aproveito e vou viver uma vida totalmente de promiscuidade, né? Agora já foi, né? Então, né? O que é, né? Agora já foi, e vamos que vamos. Então, esse é um perigo. A preservação da fidelidade é justamente essencial, irmãos, para evitar abismos posteriores. A Bíblia não diz um abismo chama outro abismo, né? Um tropeção conduz a outro. Então, aqui esse ponto, essa ordenança, essa norma é essencial. Porque se você desprezar isso aqui dentro do relacionamento conjugal, a probabilidade de você ir para o fundo do buraco, cada vez mais fundo, é muito maior. Tá? Então vamos lá. Hebreus capítulo 13, o verso 4 vai dizer assim para você: digno de honra entre todos. Todos o quê? Todos os deveres sociais aqui. Digno de honra entre todos seja um matrimônio, bem como leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Então veja que dentro dessa visão geral de Hebreus, que é uma exortação para perseverarmos na fé, a minha manutenção, a manutenção dos meus votos matrimoniais é um instrumento da preservação da minha fé. Porque, como eu disse, se eu quebro esse voto diante com o meu cônjuge, então todos os outros votos vão ser facilmente rompidos. Então, a fidelidade, manter o casamento em uma posição de honra, né? E não só como digno de honra, mas sem mácula, sem mancha, sem sujeira, é algo que preserva a minha fé, dentro do contexto geral aqui de Hebreus. E se eu não obedeço isso, se eu desprezo essa norma bíblica da necessidade da fidelidade do casamento, o autor aos Hebreus não deixa barato, né? No finalzinho do verso fala assim: ó, meu amigo, você vai cair na mão de quem? É de Deus, é Ele que vai julgar. Porque a igreja pode até tentar dar um jeitinho para você, né? Os homens, a igreja, no sentido de instituição, ela pode até querer quebrar seu galho. Não, tudo bem, não tem problema não. Mas não é a igreja que vai bater o martelo final. Deus julgará os impuros e adúlteros. Então, irmãos, a manutenção da fidelidade é essencial para a preservação da minha fé, para a manutenção da família. A gente já tem um monte de coisa para dar errado, né? Se a gente ainda dá uma pisa fora, a gente traz uma dificuldade muito maior para nós. Vamos lá, Boni. Questão de adultério. Tá, a gente acredita, tem duas possibilidades lá, porque ele fala de família de prostituição, né? A ideia no hebraico, então pode ser, mas eu acredito que tenha sido um negócio, porque nosso Deus é um Deus de, quando faz o negócio, faz direito, né? Então, para mim, eu não tenho problema que seja prostituição. Outros casos, tá, vamos lá. Vamos pegar a perspectiva, então, do pessoal que está acompanhando. A pergunta do Boni está pautada lá em Mateus 19, abre a sua Bíblia lá, que diz que quem casa com a mulher adúltera se torna adúltero também. Não é isso? Então, como aplicar isso no contexto de Oséias e Gomer? Seguindo uma interpretação que Oséias casou com uma mulher prostituta e que ela adulterou. Tudo bem? Mas vamos dar uma olhadinha aqui primeiro, então, em Mateus. Mateus 19, quando fala a questão do divórcio, do verso 3 em diante,
você vai encontrar... Vamos ler aqui, porque depois a gente vai usar isso aqui em outros momentos. Então vamos lá. Vieram a ele alguns fariseus, o experimentavam perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Deixa eu parar aqui. Há uma outra discussão dentro da Bíblia sobre repúdio e divórcio. Você vai encontrar teólogos defendendo uma perspectiva distinta, e você vai encontrar teólogos defendendo, não, são sinônimos. Para aqueles que definem repúdio distintamente de divórcio, o que seria o repúdio? O repúdio é você estar morando na mesma casa, porque vocês não querem perder o plano de saúde, né? Então, vocês moram junto, vocês estão ali, só que não vivem mais como marido e mulher. Virou a república. Eu não quero saber dela, ela não quer saber de mim. Houve um repúdio. Malaquias, nós vamos ver depois, vai dizer que Deus odeia o repúdio. Quer o viver de aparência. Sai na frente dos outros, mãozinha dada, abraço, foto de família, aniversário, dá um beijinho. Só que, na verdade, não vive mais. Alguns teólogos vão apontar isso como repúdio. Se é isso repúdio, mesmo vivendo de aparência junto, a Bíblia diz que Deus odeia o repúdio. Se Deus odeia o repúdio, quanto mais o divórcio. Para aqueles que colocam no mesmo pacote, então Deus odeia, está tudo certo. Então aqui a experimentação, a gente não sabe direito como que era na cabeça do fariseu, mas pela tradição judaica, o repúdio na visão judaica não era para ele ficar vivendo de aparência, era justamente para mandar embora e para ter outra, era divórcio. Era assim que funcionava a cabeça da maioria dos rabinos da época. Repúdio culminava no divórcio, da carta, tá? Mas a gente não sabe qual que era o que passava na cabeça desses fariseus quando experimentavam Jesus. É lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então ele pôs. Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador desde o princípio fez o homem e a mulher? E que disse: por essa causa deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Então Jesus está falando, olha, o ideal é que não haja nem repúdio nem divórcio. Replicaram-lhe: então por que mandou Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Então esse repudiar na visão aqui, você dá a carta e manda embora. Essa é a visão do fariseu, tá bom? O que mais? Respondeu-lhe Jesus: por causa do quê? Da dureza do vosso coração. É que Moisés, veja que ele não fala Deus, né? Mas Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Veja que Jesus usa aqui o termo para repudiar como sinônimo no verso 7 de carta de divórcio e repúdio, que é a separação propriamente. Então, por isso que há essa distinção aí. Alguns teólogos vão defender que é a mesma coisa, Jesus, inclusive, entendeu que é a mesma coisa, ou mesmo que for diferente, o simples fato do repúdio já é algo condenado por Deus. Verso 9 diz: eu, porém, vos digo que quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Aqui é a base da pergunta do Bono. Então disseram-lhe os discípulos: se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Jesus, porém, lhe respondeu: nem todos são aptos para receber esse conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Porque há eunucos de nascença, eunucos aqui como sinônimo daquele que não mantém relação sexual. Então há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, falando do eunuco propriamente, do termo que a gente conhece. Há outros que a si mesmo se fizeram eunucos por causa do quê? Por causa do reino dos céus. Quem é apto para admitir, admita. Então tá. Então a ideia aqui, nós vamos voltar depois para Mateus, mas é a base da pergunta do Ronaldo. Quem casa com a adúltera se torna
adúltera. A questão é que a prostituta é uma prática de pecado, mas ela não tem compromisso com ninguém. Então, o fato de eu casar com uma prostituta não é que ela era adúltera. Ela é adúltera no sentido da prática pecaminosa lá da lei de Moisés. Porque a fornicação é tida como adultério. Né? Quando você lá na adolescência lá, fica lá com a vizinha lá, dá uns beijos, né, uns amassos na vizinha lá, uma fornicação. Você não tem relação sexual com ela, mas você deu uns amassos na vizinha lá. Tudo bem? Ou na filha da empregada que foi lá na sua casa, lá, você tá. Beleza. A Bíblia chama isso de fornicação. Só que, mas não tive relação sexual com ela. Não tem problema. Porque você já deu um amasso naquilo que não é seu. Se você não vai casar com ela, não é seu. Assim? Então, dentro do nosso catecismo, a quebra do 7º mandamento inclui uns 40 e poucos pecados lá, e a fornicação está dentro. Então, falar da prostituta como adúltera, teoricamente está correto pela visão do que é adultério na Bíblia? Sim. Mas o contexto aqui que Jesus está falando, ele está falando de compromisso, de voto conjugal. A ideia é que ela era prostituta, mas ela não tinha vínculo de casamento com ninguém. Então, muito provavelmente, a situação lá de Oséias é que, então, ele casa com uma mulher que vivia uma vida de prostituição, faz um voto com ela continua adulterando, só que ao invés dele separar, mesmo sendo lícito da carta de divórcio, ele vai perdoando os adultérios dela, se de fato isso aconteceu. Então, o que faz dele, na verdade, um grande perdoador, e não um adúltero por ter casado com a prostituta em si. Né? O negócio é complicado, mas vamos imaginar essa situação. Essa moça lá que você deu um amasso nela lá na sua juventude lá. Tá? Na perspectiva técnica, o que vocês cometeram foi um adultério? Biblicamente falando? Sim. Mesmo que foi só fornicação. Mas dentro da visão geral, você tirou uma casquinha de quem não era sua. Aí então, nessa perspectiva, o que acontece? Você vai pensar que essa moça depois passa lá, ela casa com alguém. Esse alguém que casou com ela, então se tornou adúltero? Porque ela cometeu o adultério com a prática da fornicação na adolescência? Não. Porque aí, quando você está falando aqui no Mateus 19, o tratamento aqui da questão é de alguém que assumiu um compromisso de um voto nupcial, um matrimônio, e não de práticas que são teoricamente aceitáveis ou determinadas como adultério na visão bíblica, mas que não teve o voto conjugal. Você quer ver um negócio mais picante para isso? Paulo vai dizer que quando eu deito com uma prostituta, lá em 1 Coríntios, capítulo 6, ele vai dizer que aquele que tem relação sexual com uma prostituta se torna uma só carne com ela. Lembra disso? Se eu entender aquilo como um voto matrimonial, então, meu amigo, se você teve uma relação com qualquer pessoa na sua juventude, mesmo que você não era crente, a visão de Paulo é assim, que você casou com ela. Então agora o seu casamento, que você fez um voto nupcial, é o primeiro seu. Você fez um voto nupcial, já é adultério, porque você já teve um caso extra lá, fora lá. Então não é essa a ideia. Porque se for assim, meu amigo, quase todo mundo é adulto. Não tem gente que vai ficar de fora. Se você, na sua pré-adolescência, brincou lá de... Como que chama lá? É esse. Tinha um nome lá. Aí tinha lá... Tutti-frutti. Como que chama?
Não, isso aí vocês são santas, salada de frutas. Aí punha os meninos lá e punha a menina lá. Esse. O que é? Salada de fruta. Aí é salada de fruta, né? Salada de fruta. Aí ela dá um beijinho. Pronto, já já era. Acabou. Deu um beijinho no meu primo, acabou. Não importa se é primo, se não é primo, se é tio, não importa. Acabou. Então, se a gente for aplicar a ideia, então, de não adulterarás, que tudo que está dentro do pecado não adulterarás, que inclusive entra a fornicação, a questão do pensamento e tal. E aí, e considerar isso como adultério, porque a Bíblia coloca isso como prática de adultério, e aí então eu caso de novo, pronto, eu já casei adúltero, então quem casou comigo se tornou adulto. Tá, eu não posso seguir essa linha de raciocínio, porque, como eu estou dizendo, se eu seguir essa linha de raciocínio, então não salva praticamente ninguém. Alguns aqui, obviamente, né? Mas eu, me incluindo no negócio, já dancei, porque eu me converti só aos 17, então, né? Coitada da Clarissa, que eu sou o primeiro namorado dela, e, né? Mas casou com um cara que... Então já era. Então, veja, não sobra ninguém. Inclusive ela, que eu fui o primeiro namorado, pelo fato de ter casado comigo, que já teve lá a minha fornicação da vida, faz dela agora uma adúltera também. Pronto, não sobrou ninguém mais no pacote. Já era. Repete que eu não ouvi. Se eu sou convertido, tá. Não. Não é a conversão para frente. Mas é o voto conjugal. Tá, tudo bem. Beleza. Veja. Eu vivi em fornicação, eu tive até relação sexual ilícita antes da minha conversão, parará. Mas você fez um voto matrimonial? Não fiz. Para trás não fiz, só para frente. Então, beleza. Entra na fornicação, entra no pecado, entra até no adultério, porque eu tive um caso antes de casar com uma mulher casada, inclusive. Pecado. Agora, isso não te marca agora como um adulto que te impossibilita de casar. Porque você não tinha nenhum voto anteriormente. Porque se for assim, aí a gente volta mesmo. Então, ninguém pode casar. Ou então eu vou ter que fazer uma pesquisa, por exemplo, a primeira pessoa lá na sua adolescência, juventude, que você teve relação sexual, ela já tinha tido relação sexual anterior a você? Já tinha. Então tudo bem. Então você não é o primeiro, você não casou com ela, porque você só cometeu adultério. Mas eu tive uma namoradinha lá com 15 anos, 14 anos, e eu tive relação sexual com ela, foi a minha primeira vez e a primeira vez dela. Você casou com ela, filho, é com ela agora. Então todo casamento que você tiver para frente é adultério. Não dá para eu chegar nessa situação. Porque aí eu caio no farisaísmo propriamente. Só que eu sigo essa linha de pensar no voto nupcial. Mesmo que eu sei que o casamento, porque Paulo diz, no tempo do Antigo Testamento era isso, era a junção sexual do homem com a mulher, caracterizava o casamento, mas o foco era desde que tivesse um consenso familiar, que é o caso de Isaac, por exemplo. Foi lá, buscou, trouxe, levou para a tenda, coabitou, pronto, está casado. Outros casos que você tem no Antigo Testamento, de pessoas que tiveram relação, inclusive engravidou, não fez dela um casamento. Lembra mesmo de Judá, o caso de Judá é um exemplo disso. Ele não foi fiel com a nora se esconde, lembra da história? Se faz passar, ele deita com ela engravida, aí falou, e agora ela é minha esposa? Não. Ficou uma situação, ele reconhece que ela foi mais justa que ele, inclusive, né? Expõe o pecado, a vergonha e tal, mas não faz daquele ato ilícito deles o casamento dele com a nora. Então, acho que na perspectiva geral de fidelidade, nós estamos pegando aqui um caso específico, né? No caso de Gomer lá e Oséias, você tem ele casando com uma prostituta e a Gomer serve de exemplo para todos aqueles que fornicaram antes de casar ou que tiveram algum tipo de relação antes do casamento.
somos como Gomer. Só que a partir do momento que eu tenho um compromisso matrimonial, aí eu preciso praticar essa perspectiva da ordenança. E eu não trago essa ideia do que porque eu tive fornicação ou mesmo relação sexual antes, de que eu sou adúltero. Eu fui promíscuo. Eu fui impuro. Mas não adúltero no sentido do matrimônio, que é o contexto que Jesus está tratando com o fariseu aqui no capítulo 19. Não sei se eu estou conseguindo ser claro aqui na minha ideia. Então, aí depois que eu assumi um compromisso conjugal, aí então está valendo essa perspectiva aqui. E aí eu sou um pouquinho mais, talvez, pesado que alguns outros colegas, porque eu julgo que o casamento ele foi instituído para a humanidade, não só para os crentes. Na minha visão, na minha interpretação como teólogo, você pode ter casado na Umbanda. Você fez um compromisso matrimonial, é válido diante de Deus. Porque tem alguns que argumentam assim, pastor, eu casei com a Joaninha, mas eu não era crente. Aí me converti, larguei dela, agora quero casar com a Jonona. Casei com a Joaninha, quero casar com a Jonona. Porque a Jonona é crente, a Joaninha não quis se converter. Não, meu amigo. O seu casamento com a Joaninha já era um casamento válido, porque a partir do momento que você assumiu uma aliança matrimonial, um pacto, não importa se você era crente, se você não era crente. Porque Deus instituiu o casamento não só para os crentes. Ele instituiu para todo homem. Para a humanidade. Ou não? Sim. Então, não importa se você só fez corta aqui, né? Ou se você foi lá numa catedral, ou se foi na praia. A nossa ideia, tem um contrato matrimonial, pronto. Larguei, mesmo assim eu larguei, mas não era crente, eu posso casar de novo? Não, meu amigo, questão... Por isso que os discípulos falam assim, se essa é a condição do homem para que sua mulher... Sim, mas não é considerado adultério para você firmar um relacionamento matrimonial no futuro. Tudo bem? E aí, nesse sentido, o caso de Oséias e Gomer, ele casa com uma prostituta, alguém que vivia na prática promissa, ela provavelmente teve seus adultérios, mas ele sempre perdoa, porque ele está representando Deus, perdoando constantemente a imoralidade, o adultério e a postura iníqua da igreja, né, do seu povo. Então ali tem um contexto específico. Ele casa com uma pessoa impura, e ela continua fazendo coisa errada depois, e ele vai lá todas as vezes e lava ela, limpa, purifica, cuida, perdoa, acolhe de novo, que é o que o Senhor está fazendo, inclusive comigo. Todo dia, está fazendo também contigo. Todo dia, porque todo dia a gente se suja, todo dia a gente apronta para o Senhor, aí o Senhor vai, limpa, perdoa, restaura, cuida. Então, é o caso de Oséias. Trazendo para nosso contexto aqui, o que eu tenho defendido? Casou? Tem compromisso conjugal? E aí entra a questão assim, mas nós não casamos no cartório, só juntou. O pecado humano sempre tenta dar um jeitinho, né? A gente sempre tenta dar um... Mas você sabe muito bem que, até legalmente falando, o simples fato de você estar juntado lá, passou acho que 2 anos, já se considera 1 ano. Olha, eu estou dando até 1 ano de lambuja. 1 ano já considera união estável. A pessoa tem direito a tudo. Depois de 1 ano o cara morreu, mesmo que não casou, não sei o que, a viúva, no caso, tem direito. É 1 ano, então veja só. Então não vem tentar dar uma ludibriada, não, mas nós nunca casou, só juntou os panos. Meu amigo, diante de Deus, quando há
Quando você tem um ato ilícito é uma coisa, mas quando você tem uma repetição de um ato ilícito, se transformou numa constante, então você tem um compromisso. E a própria lei dos homens reconhece isso. Eu achei que era 2 anos, mas o Marcelo aqui está com maior propriedade, porque ele trabalha com isso, me chamou a atenção que é 1 ano só. Tá? Agora, sempre, o pecado nosso, ele é criativo, né? Se tem uma coisa que o pecado deu uma animada, foi na criatividade. Que a gente, para pecar e para tentar ludibriar a situação que nós estamos vivendo, nós temos uma criatividade fantástica. Às vezes a gente usa até a Bíblia para confirmar o porquê que nós estamos pecando. Né? Então, cuidado. Mas olhando em linhas gerais, irmãos, o casamento, ele tem que ser tido como algo digno. E a pureza do casamento tem que ser algo exaltado. É o que Hebreus vai me dizer no verso 4 do capítulo 13. Então, o simples fato de eu falar assim, eu vou juntar, já não estou dignificando corretamente o casamento. Porque se a Bíblia me ordena, coloca como norma, que aponta para a fidelidade, ter o matrimônio como algo digno de honra, então a simples proposta de juntar os panos de bunda, não é assim que o povo fala? Nós juntamos trapo, já é um desrespeito com o matrimônio. Porque você não está colocando ele como digno de honra. Né? Então, isso não deveria passar na cabeça de ninguém que de fato teme a Deus. Porque a ordem, a norma, o mandamento é mantenha o casamento como digno de honra. E não só isso, não adianta nada você, digno de honra, mas se o leito estiver manchado, o leito aqui como sinônimo da intimidade, né? Se a vida estiver manchada. Então, a ordem de Deus é ter o casamento em autoestima e ter a fidelidade no casamento como algo também em autoestima. Manter a fidelidade conjugal e não ter relações sexuais ilícitas. Isso é um desrespeito para com aquele que instituiu o casamento para a humanidade. Tá? Eu não sei se você compartilha comigo da mesma ideia de entender que o casamento foi instituído para todos, para a humanidade, e não só para os crentes. Concorda comigo ou não? Você tem o direito de não pensar mesmo, porque nós temos teólogos, colegas, pastores, que mesmo que ele fala que o casamento é para a humanidade, na prática ele não aceita isso, né? Por exemplo, alguém já me questionou uma vez por que eu realizo casamento misto. Né? Um crente com um descrente. Eu falo, olha, eu trago advertências, a Bíblia adverte, para que você não faça. É a história lá do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde adverte, fumar é prejudicial. Não é assim? A Bíblia ela não proíbe o casamento misto dentro do contexto do Novo Testamento. Tanto é que Paulo vai tratar, se é casado com uma pessoa que não é crente, não separe dela. Deus reconhece o casamento misto como sendo um casamento. E aí a ideia é simples. Eu vou trazer a advertência, mas se o cara escolheu casar com uma moça que não é crente, ou a moça escolheu casar com um cara que não é crente, aí é o risco dela, o risco dele. Agora, como ministro do Evangelho, eu não faço casamento, né? Exceção quando da lei, quando eu faço cerimônia religiosa com efeito civil, aí eu estou casando. Mas, geralmente, a cerimônia religiosa é simplesmente um momento que eu estou louvando a Deus pelo casamento e buscando, rogando a Deus uma bênção especial sobre aquele casal. Tudo bem? É isso ou não é? Concorda comigo? Então, pense comigo. Imaginemos que chega aqui um casal agora, passando ali na frente, resolve entrar, e eles chegam para mim e falam assim, pastor, sou casado aqui, né? Já um tempo. Nós não somos crentes, não. Mas a gente está pensando muito seriamente, a gente precisa de Deus.
Tem como o senhor orar para Deus abençoar o meu casamento? O que você faz? Você ora ou não ora? Oh, mas por que você ora? Se você não aceita casamento nisso? Entendeu qual que é o meu ponto? Se eu oro para descrentes que venham até mim pedindo para... Pastor, o senhor ora pedindo para Deus abençoar meu casamento? Oro. Senhor, abençoa o casamento desse casal à medida que eles se dobrem diante do Senhor, à medida que eles reconheçam a tua palavra, à medida que... a minha oração pode ser essa, não tem problema nenhum. Mas eu vou orar pelo cara. Porque o casamento não é só para crente. Porque se o casamento fosse só para crente, eu só ia poder orar para crente. Chega o descrente, ou um cara que é, o cara que é crente, a mulher não é crente, fala, senhor, ora por mim, pela minha casa, pelo meu casamento. Eu falo, não, meu amigo, ela é crente? Não, não é, então eu não posso orar, não. Porque Deus instituiu o casamento só para crente. Foi? Não, não foi. Então, é lógico que você tem que trazer advertência, você tem que trazer, às vezes até uma palavra dura. Falar, não adianta eu orar para abençoar o seu casamento se você não andar com Deus, meu amigo. Ah, verdade, o senhor tem razão, mas nós vamos comer. Ótimo, mas aí eu oro pelo casal. Então, essa é a perspectiva, tá? Por quê? Porque a ideia bíblica é que o casamento é para todo mundo que entrou no relacionamento casou diante de Deus, e que esse casamento, não importa se o cara é crente ou descrente, tem que obedecer à norma bíblica. Se ele não obedece, é um problema dele. Quando você pega Eclesiastes capítulo 12, verso 13 e 14, do especial 13, que vai dizer, em suma, de tudo que tem se ouvido, né? De tudo que tem se ouvido, o resumo, a suma é, teme a Deus e guarda os seus, e esse é o dever de todo crente. Esse é o dever de todo mundo. Se o cara não faz, ele está descumprindo, mas o dever é que todo ser humano tema a Deus e guarde os seus mandamentos. A ação do Senhor e é justamente por isso que o cara vai ser condenado se ele não fizer isso. Tudo bem? Então o casamento é igual forma. Deus instituiu para todo mundo. E a ordenança de que esse casamento seja mantido em honra e em pureza não é só para o casamento dos crentes, é para todo. Logo, a minha postura para orar, para exortar ou para abençoar, seja lá qual for o casamento, de crente ou descrentes, é a mesma. Porque a responsabilidade dele é temer e guardar os mandamentos do Senhor, mesmo que seja um casamento misto. Tudo bem? Então tá. Respondi, Ronaldo? Foi? Então beleza. O texto que eu quero chamar para fazer essa distinção ainda de repúdio, divórcio, é Malaquias. Malaquias capítulo 2, verso 14 em diante. Aqui era um contexto histórico, o templo já havia sido, o povo já tinha voltado do exílio, o templo já tinha sido reconstruído, mais ou menos uns 100 anos já havia passado, o povo já estava já de volta, tal, ou seja, era para ser um momento bom. Só que o povo estava num desânimo espiritual, não vinha na reunião de oração de quarta-feira, participava muito pouco das atividades de estudo bíblico, uma coisa assim que aconteceu, graças a Deus, só lá naquela época, né? Porque se hoje acontecesse isso, olha, como pastor, ia ficar muito triste. Mas, graças a Deus, foi lá na época de Malaquias. O povo vinha, ofertava o Senhor de qualquer jeito, vinha no culto também, com uma má vontade, fazia porque tinha que fazer. Tinha uns que nem vinham no culto, não, o culto não precisa. Eu já fui na quarta-feira, essa semana eu já fui na igreja, tá bom, não preciso voltar mais. Adorar a Deus é um trem, nossa, segunda-feira eu tenho tanta coisa para fazer. Então, mas isso acontecia lá. Tá? Não estou falando nada dos 6, estou falando de lá. E aí, dentro desse contexto todo, os próprios pastores, os sacerdotes da época, era tudo tranqueira. Ensinava o povo errado, falava o que não devia falar, aceitava qualquer oferta, porque os que eles queriam era oferta, não importa como que vinha, fazia os trem. Ao ponto de Deus olhar, mandar o mensageiro dele,
dizer para esses caras, fala assim, olha, eu vou envergonhá-los. E a palavra do Senhor para eles é o seguinte, eu vou pegar as fezes dos animais e vou esfregar na cara de vocês. Eu fico, a gente, é lógico que a tradução nossa segue toda uma linha formal, né? Então fala de excremento, mas aqui é fezes. Tá bom? Esfregar na cara. Você fala assim, nossa, que Deus é esse? Você não conhece o Deus que nós servimos, irmãos. Porque quando, igual hoje na leitura, né, de Jeremias de manhã, pérfido Israel, fingido de Judá. Aí as pessoas, o pastor falou pérfido. O presbítero Paulo chamou o povo de fingido. Isso aqui não é nada. No dia final, meu amigo. Se você fica aí todo, porque falou, igual aconteceu comigo, né? Pregando em Apocalipse, falando de Apocalipse, cara, chamei os caras de miserável, infeliz, cego, pobre, nu. Ele chamou a igreja de infeliz. Aí, no dia final, meu amigo, pode ficar tranquilo que vem coisa pior para você. Que se fica todo milindre porque um pregador chamou você de infeliz. Deus chega para os pastores e fala assim, eu vou jogar excremento na cara de vocês. Porque vocês estão sendo desleais. Porque vocês não estão vivendo da maneira que tem que ser vivida. Né? Veja aí, capítulo 2. Agora, ó sacerdotes, para vós outros é esse mandamento. Se não ouvirdes, se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição. Amaldiçoarei as vossas bênçãos. O pastor levanta a mão lá, recebei a bênção, irmãos. Enquanto ele abençoa a sua vida, Deus está falando, vou fazer tudo contrário. Porque esses pastores estavam agindo de um modo ilícito diante do Senhor. Amaldiçoarei as vossas bênçãos, já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isso no coração, ou seja, honrar o nome do Senhor. Eis que vos reprovarei a descendência. Os filhos não serão crentes. Reprovarei a vossa descendência. Aí, a parte que o povo não gosta. Atirarei flores no vosso rosto. Ok? É isso que está escrito aí? Atirarei o quê? Excremento no vosso rosto. Vou esfregar na sua cara. Excremento dos vossos sacrifícios. Desse sacrifício que era do coxo, do cego, daquele sacrifício que não valia nada. E para junto deles serei levados. Vai ser levado lá. Então sabereis que eu vos enviei esse mandamento para que a minha aliança continue com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. E aí ele vai tratando sobre isso. E lá na segunda parte, a partir do verso 10 aí, ele vai começar a chamar a atenção para a falta de fidelidade. Primeiro a falta de fidelidade com o Senhor. E agora a falta de fidelidade com os votos, né? Sociais. Aí lá no verso 14, ele vai dizer da falsidade na adoração. Veja aí o verso 13. Ainda fazeis isto, cobri os altares do Senhor de lágrima, de choro, de gemido. Acho que estava falando de um culto pentecostal aqui, né? De sorte que ele já não olha para a oferta, nem aceita com prazer, nem aceita a oferta com prazer da vossa mão. Então veja, o povo chegava na hora da adoração, chorava, gemia, buscava a Deus e Deus fala assim, não vou aceitar essa adoração não. E aí a questão é, mas por quê? Nós estamos vindo na igreja, nós estamos trazendo as ofertas, nós estamos fazendo tudo direitinho. Por que Deus não aceitaria a minha adoração? Veja aí, verso 14. E perguntais, por quê? E Deus responde, porque o Senhor foi testemunha da aliança.
Aqui, Boni, ó. Foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu fostes desleal, sendo ela tua companheira e a mulher da tua aliança. Não fez o Senhor um? Não eram dois? Não fez uma só carne? Mesmo que havendo nele um pouco de espírito? E por que somente um? Aqui falando, talvez citando a ideia de pegou a costela de Adão e fez a mulher. Ele não fez de um, não fez outro, mesmo tendo só um pouco de espírito, porque Deus só soprou o espírito no homem. Você lembra muito bem que Deus não soprou o espírito em Eva, né? Foi tirada dele. Então talvez esse é o contexto que ele está usando aqui. E por que somente um? Ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio. E aqui o repúdio como sinônimo, inclusive, de posterior divórcio. Odeia o repúdio e também aquele que cobre de violência as suas vestes. Diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Ou seja, uma ordem bíblica é ser fiel ao casamento. É a fidelidade que nós estamos tratando. Pedro vai dizer isso lá também. Que quando nós não estamos vivendo uma vida conjugal direito, até as minhas orações são interrompidas. Lembra desse texto? A ideia é que Deus não está aceitando o culto daqueles que são infiéis. Daqueles que estão vivendo uma postura que quebra a aliança do voto conjugal. Mostrando, irmãos, que a minha vida conjugal não é um sacramento, como os católicos dizem, mas como Paulo apresenta, é uma analogia da relação de Cristo com a igreja. Lembra lá de Efésios? Maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja. Mulheres, sejam submissas ao vosso próprio marido, né? Que é assim que o Senhor espera de você. É um padrão, e ele mesmo vai falar que ele está falando disso, Paulo vai dizer, né? Mas o que eu me refiro é um mistério maior, sobre Cristo e a igreja. Mas ele usa de analogia. Então, o relacionamento conjugal pode ser um impeditivo do seu relacionamento com Deus. Você pode vir, levantar a mão, chorar, gemer, não sei o que, Deus fala, não aceito. Você pode trazer a melhor oferta que talvez você tenha para oferecer. Deus fala, não aceito. Aí você fala, mas por quê? Porque você foi infiel. Você quebrou a aliança. Você pensou em satisfazer muito mais as suas vontades do que manter o padrão de fidelidade. Então, é um negócio sério, irmãos. Essa é uma norma que pesa. E Jesus fala isso duramente, quando também ensina a respeito do divórcio. E a Escritura, de um modo geral, quando fala a respeito do matrimônio como algo digno e puro. Aqui, quando ele trata da violência, né, Deus coloca isso na pauta justamente para mostrar que o matrimônio digno não é simplesmente manter as aparências, mas é ser um lugar, não de violência, mas um lugar de bênção, de harmonia, de paz, de edificação. Porque era comum o marido descer o sarrafo à mulher, né? Isso também, graças a Deus, só lá, na época de Malaquias. Não acontece, mas era. Essa questão da cultura ocidental é tão séria, até os dias de hoje, que dentro do islamismo, eu ouvi uma palestra uma vez de um sheik, o cara dizendo assim, que Mohammed foi tão bom com as mulheres, que ele permitiu os maridos baterem só do pescoço para baixo, para não machucar a face das mulheres. Olha como o profeta foi bonzinho. Ele fala desse jeito. Você pesquisa na internet, você vai encontrar. Esse negócio ficou conhecido no mundo inteiro, o cara ensinando que se a mulher ela não te respeita ou não faz as coisas direito em casa, você pode descer o sarrafo, né?
mas só do pescoço para baixo. Porque Mohammed, né? Aí ele fala, exaltado o nome dele, ele foi bondoso com as mulheres. Mas por que aconteceu isso? Mohammed fez um negócio desse lá no ano que... Porque é comum dentro do contexto ocidental esse tipo de tratamento com as mulheres. Mas que Deus fala há pelo menos 400 anos antes de Cristo, que Deus não aceita esse tipo de procedimento. Então veja, o próprio Deus preserva o casamento como algo digno. E quando aqueles que dizem servi-lo não fazem isso, a palavra aqui é ódio. Deus odeia. Essa palavra já foi usada aqui em Malaquias para dizer a respeito daqueles que são condenados. Né? Que na nossa tradução aí foi traduzido por aborreci. Só que aí o nosso tradutor aqui, ele não foi muito fiel. Por que ele não foi fiel? Porque ele traduz a primeira como aborreci, e na hora que fala que Deus odeia o repúdio, ele usa o termo correto mesmo, que é ódio. Né? Então, se ele fosse pelo menos sensato na linha de tradução dele, ele teria dito aqui no capítulo 1, verso 3. Porém, aborreci a Esaú, né? E fiz dos seus montes uma assolação e dei herança aos chacais do deserto. Então, esse traduzido por aborreci a Esaú é o compatível para odiar. Amei a Jacó, odiei Esaú. Só que o nosso tradutor fica feio falar um negócio desse, então pôs aborreci. Só que na hora que foi traduzir aqui do capítulo 2, que Deus odeia, ele poderia ter seguido a linha e falar, Deus se aborrece. Só que se aborrece, o cara ficar aborrecido é um negócio leve, né? O fulano ficou aborrecido porque eu não cumprimentei ele. Né? Não é assim que a gente usa? Agora falando, nosso cara odiou. É um negócio muito mais pesado. E o termo é esse. Deus odeia o divórcio. Aí você fala assim, nossa, mas esse Deus de amor, Deus é bonzinho, maravilhoso, odeia? Odeia. E o próprio Jesus diz isso lá em Apocalipse. Que ele odeia os nicolaítas. E você sabe qual que era uma das práticas dos nicolaítas? Permitir casamentos ilícitos. Historicamente, um dos problemas dos nicolaítas é que eles permitiam casamentos ilícitos. E o que a igreja tem feito hoje? Permitido um monte de casamentos ilícitos. E Jesus fala, eu odeio esse negócio, hein? Porque fere a analogia da relação de Cristo com a igreja. É algo sério. Portanto, a fidelidade, irmãos, é um assunto extremamente importante aqui dentro das ordens que Deus deu para a manutenção de uma família para a glória dele. Para terminar, vamos lá para Provérbios, capítulo 5. Depois já passo a palavra ao presbítero Márcio aí para as homenagens finais aí que está programada. Então, Provérbios, capítulo 5. Você tem a partir do verso 15, obviamente que dentro de uma escrita poética e sapiencial, né? Que o livro de Provérbios é isso, mas falando sobre a ideia da fidelidade, da exclusividade, de manter aí a fonte, e aqui a fonte é a ideia da sua procriação dentro do contexto familiar. Não se derramar para fora aquilo que Deus quer que você coloque dentro de um contexto familiar. Né? Então, com 300 filhos espalhados pelo mundo aí, isso aí é algo abominável ao Senhor. Então, ele diz, bebe a água da tua própria cisterna, da corrente do teu posto, derramar-se-ia para fora as tuas fontes, e pelas praças os ribeiros de água, seja para ti somente e não para os estranhos contigo. Exclusividade, né? Seja bendito o teu manancial, e alegra-te com quem? Com a mulher da tua mocidade, corça de amores, gazela graciosa.
Sacie-te os seus seios em todo o tempo, embriaga-te sempre com as suas carícias. Veja, o casamento está ali para suprir também as necessidades de prazer dos cônjuges. Nós já vimos que, vamos falar isso mais à frente depois, relembrando, mas o casamento tem a opção, tem o objetivo, que é o tema da aula 3, né? Os objetivos do casamento. Procriação, fugir da impureza e satisfação. Promover satisfação. Sacie-te em todo o tempo. Né? E aí o verso 20, que fala sobre a fidelidade, dentro desse contexto aqui. Por que, filho meu, andaria cego pela estrangeira, e abraçarias o peito de outra? Então, dentro da visão de Provérbios, você vai pegar tanto o capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, pensar em infidelidade conjugal é loucura. É dar um tiro no peito, não é nem no pé. O texto de Provérbios vai trabalhar nessa ideia. É loucura, é louco aquele que age em infidelidade. E aí você tem todos esses contextos aqui, capítulo 5, depois você tem lá capítulo 6, do verso 20 em diante, até o final. Depois, capítulo 7, mais advertências contra a mulher adulta, ou seja, contra a infidelidade, e vários outros provérbios espalhados que vão chamar a sua atenção para o fato de que, olha, a infidelidade conjugal é loucura, é tiro no peito, é procurar a própria morte, é abraçar o leão, é puxar o cachorro pela orelha. Você vai acabar mal. Então é loucura, é uma ordem que nós precisamos colocar em primazia. A não ser que você seja louco mesmo. Se você for louco, então vai firme, né? Como eu brinco, né? Vai firme pro inferno. É só um louco para fazer um trem desse. A fidelidade é uma das normas de Deus para a família. A fidelidade conjugal é mais, inclusive, que uma norma. É determinante, inclusive, para manter, para preservar a sua fé e manter a sua relação com o próprio Deus. Então, que a gente possa estar atento e principalmente os jovens que estão aí, né, que ainda não assumiram essa aliança matrimonial, tome cuidado. Escolha bem feita, faça uma escolha direita. Tema o Senhor, porque depois, meu amigo, que foi, o casamento é para a vida toda e é para ser vivido em fidelidade. A gente vai deixar o último ponto ainda que ficou para a semana que vem. Então a gente ainda vai ter a parte 8. Então, se Deus quiser, semana que vem a gente trata aí ainda das ordens da família, a parte 8, a última ordenança que eu separei. Tem mais, pastor? Tem mais ordenanças. Eu separei as principais.